Oi, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre meios de transporte. O que são meios de transporte? Os meios de transporte, eles servem para levar, deslocar, transportar coisas, pessoas, mercadorias de um lugar para o outro. E existem 3 meios de se fazer isso. Pelo ar, que é no céu, pelo chão, que é o meio de transporte terrestre, que vai pela terra, e o aquático, que vai pela água, pelos rios, pelos oceanos, pelos mares. Então aqui eu vou mostrar para vocês alguns meios de transporte que a gente tem. Vamos começar pelos aéreos. Aqui a gente tem um avião. Esse é o material que a gente tem na sala, que muitas vezes vocês já usaram. Esse é o avião. O avião leva bastante gente, leva em média umas 200, 300 pessoas de cada vez, de um lugar para o outro. Quando a gente vai viajar de férias, quando a gente vai visitar a vovó, o vovô, algum parente que mora num lugar que não é a nossa cidade, aqui em São Paulo, às vezes a gente pega um avião e esse avião vai de São Paulo ou de algum outro lugar até o lugar que a gente vai passear, por exemplo. E tem o helicóptero. O helicóptero leva menos gente. O helicóptero é um pouquinho menor e ele não vai tão longe. Tanto o avião quanto o helicóptero, eles podem levar pessoas ou cargas. O que são cargas? São mercadorias, são cartas que podem ir numa caixa de um lugar para o outro, são coisas que a gente compra em outro lugar que vem para São Paulo, ou vem para nossa casa, vem de avião. Então, são esses aqui. O avião carrega mais pessoas do que o helicóptero. O avião é um pouquinho maior, tá bom? Outro meio de transporte que a gente tem são os meios de transporte aquáticos, que são os que vão pela água. Aqui a gente tem uma lancha e aqui a gente tem um jet ski. O jet ski leva 1 ou 2 pessoas, mais ou menos. É pequeno. E a lancha é um pouquinho maior. A lancha leva um pouquinho mais de gente. Mas mesmo assim, quem leva mais gente no meio de transporte aquático é o navio. O navio pode levar até umas 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, bastante gente num navio. Diferente do jet ski e da lancha. E no navio também tem o navio cargueiro, o navio de cargas, que pode levar mercadorias de um lado para o outro. Por exemplo, lá em Santos, quando vocês passam pela praia, muitas vezes a gente vê aquele navio muito grande, cheio de containers, um em cima dos outros, que são aquelas caixas bem grandes. Lá eles estão levando muitas coisas dentro daquelas caixas, estão saindo de Santos e indo para outro lugar. Muitas vezes vão até para outros países, tudo pelo oceano, pelo mar. E o navio é o que mais leva a gente do meio de transporte aquático. E depois a gente tem o meio de transporte terrestre, que é o que vai pela rua, pela terra, pela estrada. Então, olha, a gente tem aqui um ônibus, é o meio de transporte terrestre. O ônibus leva muita gente. Olha quantos lugares tem aqui no ônibus. Ele é um meio de transporte terrestre, ele leva de um lugar para o outro. Tanto de uma cidade para outra, de um bairro para o outro. Aqui em São Paulo é muito, muito grande. Então, muitas vezes, ele pega o ônibus aqui perto da nossa casa e vai levar lá do outro lado da cidade, que é muito longe também. O ônibus também pode ser sair daqui de São Paulo e ir para outro estado, pode ser para outro país, tá bom? Caminhão de bombeiro, ele leva os bombeiros do quartel até onde tem um incêndio, de um lado para o outro, carregando a escada, carregando a mangueira. Tem a moto leva de 1 a 2 pessoas mais ou menos, no máximo, né, 2 pessoas, porque não tem mais espaço, a moto carrega pouca gente. E a moto parece com a bicicleta, só que a bicicleta não tem motor, a bicicleta às vezes também cabem 2 pessoas. E aqui também cabem 1 a 2 pessoas, é o meio de transporte terrestre. Aqui é o carro cabe 4, 5 pessoas. E é um meio de transporte terrestre também.
Tem o caminhão de polícia, que leva as pessoas da delegacia até onde teve o assalto, aonde teve alguma ocorrência. O caminhão do exército, que leva equipamento de um acampamento para o outro. E esse aqui, quem sabe o que é? É uma betoneira, um caminhão de cimento. Aqui, ó, onde tem esse balãozinho, fica o cimento, fica batendo cimento com água, e aí quando eles vão na obra, na casa ou no prédio que está construindo, o cimento cai e eles conseguem construir o prédio ou a casa. Então, essa betoneira, ela transporta o cimento da fábrica até a construção. Então, são esses os meios de transporte. E vocês? Andaram? Qual meio de transporte vocês já andaram? Já andaram de carro? Já andaram de bicicleta? Já andaram de metrô? Metrô eu não tenho aqui, metrô e trem. Eu não tenho na minha cestinha de meios de transporte. Mas vocês já andaram? Eu já andei de metrô. É muito bacana, porque o metrô ele vai por baixo da terra. E de ônibus? Quem já viajou de ônibus? Quem anda de ônibus pela cidade? É muito legal porque quando a gente está de ônibus, a gente consegue ver um monte de coisa que a gente não consegue ver no carro. Quem já andou de avião, pode contar como foi. Quem já andou de navio, pode contar como foi. Me contem, façam um desenho de quais meios de transporte vocês já usaram. E ao longo do mês, a gente vai também trabalhando alguns meios de transporte nas atividades. Tá bom? Um beijo e até mais!